Olá, amigo do portal Cidade Itapira, esta é a sua TV PCI, direto aqui da Secretaria da Saúde, conversando com a Josi Apolinário, que ela é chefe da Divisão da Vigilância Epidemiológica e Zoonose de nossa cidade. O trabalho que nós estamos aqui acompanhando é com relação à dengue, né? Nós estamos já próximo do verão, próximo da chegada das chuvas e queremos saber alguns detalhes da Josi e também de um relatório que ela acaba de concluir a respeito do índice, né, de contaminação, de possibilidade de contaminação em nossa cidade. Esse índice ele se chama LIRA, que é o levantamento de índice rápido, e que foi verificado as duas áreas da cidade, né, a área chamada área 1, que fica antes do rio, que vem desde o bairro dos Prados até aqui no Brás Cavenaghi, e a área 2, que começa lá no Storlup e vai até o Flávio Zac, o Penhão, aquela região. Em cada uma dessas duas áreas foram visitadas pelo menos 600 casas, 600 residências, que é o número estabelecido pelo Ministério da Saúde. Boa tarde, Josi. Eu gostaria de saber de você qual foi o resultado desse levantamento. Como é que Itapira está nessa situação de se encontrou larvas? Como é que está a questão dos criadouros? Boa tarde, né? Bom, Itapira fez esse índice, então foi feita essa pesquisa, foi feita agora do dia 1º até o dia 15 de outubro, né? Então encerrou a pesquisa com resultado assim foi encontrado em uma única residência, né? Que foi encontrado larva, então ficou um resultado assim, 0,1, né? Para a cidade toda. Essa região onde foi encontrado larva, como você falou da área, então foi na área 1, né? Você sabe dizer, na área 1 ela é extensa, mais ou menos em que setor dessa área 1? Foi no setor 2, que é mais assim, região central. Ok. E o fato de dizer que esse número, apenas um caso na cidade toda, a gente pode entender isso como uma boa notícia? Em relação à larva, sim, né? Que isso quer dizer a infestação, né? Ou seja, a gente tem uma infestação baixa do mosquito. Mas em relação ao criadouro, não. Porque a gente achou bastante criadouro. Então, esse criadouro ele não estava com água porque naquele período não estava chovendo, então não tinha água no criadouro, por isso provavelmente não tinha larva. Mas o criadouro estava lá, né? Então, ele só estava esperando chegar a água. Quais são esses criadouros? Então, os principais criadouros que foram encontrados, né? Então, assim, pratinho de vaso, bebedouro de animal, que a gente percebe que a pessoa não cuidou, né? Então, ele estava com esverdeado, bandeja de geladeira, material no quintal, né? Então, tem lata, garrafa, às vezes balde, bacia, que a pessoa deixa lá. Então, que no momento que não está chovendo, tudo bem, ele está ali tranquilo. Começa a chover, então ele é um criador importante. Também bandeja de geladeira, né? Então, porque quando a gente vai fazer a pesquisa, ele faz a pesquisa no geral, né? Então, ele pede para entrar na casa, então ele vistoria, né, todos os cômodos da casa, então isso faz parte da vistoria, e também todo o quintal, né? Então, ele faz uma visita completa e conta tudo que é encontrado. Então, assim, é uma visita mais demorada do que da rotina, porque ele tem que ir contando. Quantos pratos tem? Então, tem pessoas que têm vários vasos, né, assim, com prato. Então, tem que contar todos. Não. Então, isso dá para a gente saber como que está a cidade em relação a criadouros, né? Então, nesse momento, que no mês de outubro, é um mês que a maioria das vezes não está chovendo, ou pouca chuva, né? Então, a gente foca mais na questão dos criadouros. Que tipo de criadouro que a gente está encontrando? Que ação que eu vou fazer agora por conta desses criadouros que foram encontrados? Ô, Josi, quando vocês vão fazer esse levantamento, vocês, na verdade, devassam
a casa das pessoas. Mas isso evidentemente é necessário. No entanto, por conta disso, vocês também devem encontrar algumas dificuldades. Vocês têm encontrado dificuldade para visitar essas casas? Dependendo do bairro, sim, né? Então, dependendo do bairro, a gente tem uma certa resistência. Então, às vezes, pode até ser por medo de roubo, né? Então, a gente até entende que a pessoa tem que ter, às vezes, certo cuidado. Mas, por outro lado, também, quando a pessoa tem essa dúvida, né? Assim, esse receio, ela pode estar ligando lá na vigilância, lá no controle da dengue, né? Que a pessoa pode perguntar, olha, tem um agente aqui, né? Porque eles vão uniformizados, né? Com crachá. Então, a pessoa pode perguntar se realmente está fazendo aquela região, né? E aí ficar mais tranquilo em relação a essa entrada, né, dessa pessoa dentro da casa, né? Porque ela tem que fazer dentro da casa. Porque às vezes a pessoa até fala, não, pode entrar, mas é só o quintal. Aí pra gente essa visita não é completa. Então ela não tem nem como você colocar na planilha que aquela casa foi visitada. Ou seja, na verdade, dentro da pesquisa vocês têm que fazer o roteiro completo. É peri e intra que a gente fala. Então, se o agente chegar no portão, a pessoa já fala para ele, não, dentro de casa eu não quero que entre, a pessoa já nem pode entrar mesmo, já nem começa a fazer. Bom, dentro desses criadores, me parece que existe um que é bastante complicado, que são as calhas, né? Que as pessoas não percebem ou não se dão conta disso e de repente começa a aparecer os mosquitos. Nós temos muitos casos aqui em Itapira e como fazer para resolver esse problema? Então, por exemplo, nessa pesquisa, não é nem possível a gente verificar a calha, porque ele teria que estar subindo, com escada, tudo. A gente não faz esse tipo de trabalho, né? Então, é só um trabalho de orientação. Então, a gente, ele percebe, assim, ó, às vezes tem marca, que a calha fica, às vezes, pingando, né? Coisa assim. Então, a gente orienta sobre a calha, né? Mas quem tem que estar verificando ela é o morador. E nesse período aqui é muito comum, que nem venta bastante, né? Então acaba trazendo folha e a folha entope a calha. E a calha é um criadouro muito importante. Então se a pessoa percebe que começa a aparecer, né, no caso do pernilongo em casa, porque às vezes a gente fala mosquito, a pessoa fica achando que é mosca, né? Mosquito esse grande. Então não, é um pernilongo e tal. E aí, então, a pessoa percebeu que está aparecendo, já vistoriar a casa, antes de achar que é do vizinho. Então, pode ser na calha, pode ser na caixa d'água. Às vezes, a caixa d'água não está bem vedada, né? Então, a caixa d'água também é um criadouro importante, porque é difícil acesso, né? A bandeja da geladeira também, tem muitas pessoas que não sabem que é um criadouro, né? Acha que ali o mosquito nunca vai entrar. Então, assim, não é bandeja dentro da geladeira, é fora, que fica embaixo do motor, ali atrás, é uma água que fica perfeita para ele ali, né? E outros, assim, todo local que parou água, então, às vezes, é ralo externo, né? Que a gente percebe também nessa época, que chove, fica, às vezes, no ralo externo, é um criadouro também. Banheiro, que às vezes a pessoa tem mais de um banheiro em casa, às vezes não usa todos, né? Fica sem uso, então é um criadouro também. E ralo que fica parado, né? Ou às vezes até uma lona que está cobrindo, às vezes uma pilha de tijolo, alguma coisa no quintal, fica aquela borda assim, acaba sendo um criadouro também. Então assim, parou água, né? Que fique mais ou menos até uma semana, é um criadouro importante. É comum, às vezes, em alguns quintais, as pessoas colocarem material inservível, né? Que acaba acumulando água. Também nós temos os sucateiros, né? As pessoas e os coletores, né? Que recolhem isso na rua e que não dão a destinação adequada. Enfim, para esses dois casos, tanto da pessoa que guarda lá, simplesmente porque não quer jogar fora, e essas pessoas que acumulam esses materiais, é feito algum trabalho nesse sentido, alguma fiscalização? Então, na verdade, a gente orienta assim, né? Que nem hoje a gente tem a associação, tem as CORs que recebe esses materiais, não tem o caminhão que passa recolhendo, né? Tem assim os bairros, né? Já tem os dias certos de passar. Então a gente até orienta, pede para as pessoas que se ela for doar o reciclável, que doe para as CORs. Por quê? Quando ela doa para um outro catador que não é das CORs, o que vai acontecer? Ele vai levar para a casa dele. Ele vai pôr, às vezes, num local que não vai estar coberto.
Então, ele acaba trazendo risco para ele e para a vizinhança. Então, a gente até gostaria, né, da participação da população para ela colaborar nesse sentido. Porque para ela saber para onde realmente está levando o reciclável dela. Que às vezes ela tira dela e doa para um outro que não está armazenando adequadamente. O que a gente tem assim de experiência é que a maioria eles acondicionam, é muito mal acondicionado, na verdade, né? Esse ano agora, para o ano que vem, a gente até pretende trabalhar bastante em cima disso, junto com o assistente social lá das Corse, né, para convencer essas pessoas, né, para se elas são catadoras, para elas fazerem parte, então, porque elas não têm um local adequado de armazenar esse material, né? Então, o ideal seria armazenar um local adequado. Aliás, eu sei disso porque eu faço parte do Conselho de Meio Ambiente e sei que as Corse recolhem praticamente todos os materiais. Se eu não me engano, acho que só lâmpadas, que é um problema, e tem mais um produto aí que eu não estou lembrado. Mas o resto recolhe todos, eletrônicos, enfim. E recolhe independente do valor desses produtos, né? Normalmente os catadores autônomos, eles recolhem aqueles produtos que têm um valor maior, que é o que é natural. Agora, o problema não é esse, eles também têm o direito de trabalhar, eles podem se agregar na associação, mas o problema é que nem sempre ele dá a destinação adequada a esse material e acaba provocando dengue. Além do tudo, também acaba jogando, às vezes, em algum terreno baldio, que às vezes ele cata só o que para ele interessa e acaba jogando, ele tira dali e joga no outro, né? Ele acaba levando também, às vezes, que nem se é um material que já teve exposto com água antes, a fêmea ela vai colocar os ovinhos num recipiente que tenha água. Pode ser pouquinho, ela vai pôr os ovinhos um pouco acima da água, e aí, depois dependendo da época do ano, né, quando tiver calor assim, bastante, menos de uma semana. O ovinho já vai eclodir 2 dias, né? Colocou o ovinho ali, 2 dias, eclode, já vira larva. Nesse período, em uma semana, já vai ter o mosquito alado, né? Então, às vezes, a pessoa ela joga aquela água fora, aquele recipiente fica seco, só que o ovo está ali. A partir do momento que ela leva de um lugar para o outro, né, ela acaba levando o ovinho grudado, sem perceber, né, para outra região também da cidade. Às vezes, você, por exemplo, tem comerciante, né, sucateiro assim, que às vezes eles vão buscar o material em outra cidade. Então, pode ser que eles trazem já material com ovo para cá. Igual tem de outros lugares que vem e leva daqui para outros municípios também. Esse ano de 2013 nós não tivemos tantos casos, né? Qual foi o número? Foram 55 casos, né? Então, a gente teve já logo no início do ano, apareceu, né, os primeiros casos. A gente conseguiu isolar, né, o vírus 4, que foi uma grande preocupação, porque ele ainda não tinha circulado no município. E aqui a gente já isolou o vírus 3, o vírus 2 e o vírus 1, que foi o que a gente mais já teve, né? Os casos, a maioria dos casos na cidade foi do vírus 1. Né? A gente já teve 2 epidemias de vírus 1. E para a gente, assim, a preocupação foi grande porque a pessoa poderia ser infectada com um vírus diferente. E quando a pessoa já teve contato com um vírus diferente anteriormente, ela pode ter uma dengue grave. Então, isso foi que preocupou muito, porque como a gente já teve 2 epidemias de vírus 1, muitas pessoas já tiveram contato com o vírus 1. Agora ela podia ter o contato com o vírus 4, e isso podia ser uma gravidade. Né? Bom, José, na verdade é o seguinte, né? Se nós vamos ter em 2014 50 casos, menos 50, ou 200, ou 500 casos, na verdade, pelo que a gente percebe, apesar de todo o trabalho da prefeitura, se não houver a participação da população, não tem como resolver essa questão. É isso? A gente conta, né, muito com a participação da população. Por quê? Se a gente não tem criadouro, não tem o mosquito, porque o mosquito não vai criar sem ter o criador, ele precisa. E o Aedes aegypti, diferente do pernilongo comum,
ele tem preferência por recipiente artificial. Que então a gente vê aí tudo favorecendo ele. A questão dos recicláveis, né? A questão a maioria das pessoas reside na área urbana. Então, assim, as casas, por conta de laje e tudo mais, das calhas, né? Caixa d'água. Então, isso tudo favorece, né? Então, sem a participação da população, não tem jeito, né? E a gente vê também que as pessoas viajam, né? As pessoas vão de um lado para o outro. Então, às vezes, nessas viagens, a pessoa pode pegar a doença em outro lugar e vir para a cidade. Às vezes, essa pessoa não tem nem sintomas. Só que ela chega aqui, tem mosquito, o mosquito pica ela, que vai picar uma outra pessoa, que aí pode ter uma gravidade. Então, a gente conta com as pessoas para quê? Elimine o criadouro. Parar de circular de um lado para o outro, não tem como. Mas se a gente não tiver criadouro, com certeza a gente vai diminuir o número de mosquitos. Bom, mas independente também se a população vai atender ou não esses pedidos, uma epidemia pode acontecer. Para isso, o município tem que estar preparado. Você já tem algum plano caso isso aconteça? Então, a gente tem um plano de contingência, né, que já está sendo exigido desde 2005, que o Estado vem cobrando bastante, o Ministério tem cobrado bastante a gente nessa questão do plano de contingência, aonde está previsto lá, né, todas as situações. Então, se começou a ocorrer os casos, como que vai ser esse atendimento? Os profissionais estão sendo treinados, capacitados para atender. Por quê? A gente vai ter caso, provavelmente, mas a gente não quer que ninguém morra de dengue, né? Que é uma doença assim, de fácil tratamento, né? Mas que precisa ser tratado adequadamente e em tempo oportuno, né? Bom, na verdade não é porque também tem o plano de contingência que a gente vai descuidar dos criadores, né? Ou seja, temos que tentar prevenir, né? Mas a cidade tem que estar preparada para o que pode acontecer, porque nem todas as pessoas conseguem entender esse problema, né? Que é um fator que depende exclusivamente dela, juntando evidentemente com todas as pessoas que moram na cidade. A gente depende de todos, até porque o mosquito, ele não tem, a gente fala que ele não tem fronteira, assim. Então, às vezes, a pessoa, ele não vai ver se é pobre, se é rico, gordo, magro, ele não quer saber disso, né? Ele voa perto, né? Mas o que pode acontecer é de estar sendo dispersado por conta da própria população, né? Então, às vezes, a própria pessoa acaba levando ele, tanto o ovo, né, para outros lugares, como até o próprio mosquito e o vírus, né? Que ele acaba circulando. E acho importante também a gente dizer que as pessoas, às vezes, acham que todos os casos vão ser graves. Às vezes tem pessoa que fala assim, dengue tem os casos graves, né, mas tem os casos leves e tem aqueles que a pessoa nem sabe que teve. Então, para cada 10 casos, só um vai ter sintomas. Os outros 9 não. Então, esses 9, eles não vão nem procurar o serviço. Mas se esses 9 eles forem picados por um mosquito de um outro vírus, pode dar problema? Pode. Aí ele pode ter uma dengue grave. Então, até assim, tem estudos já falando que, às vezes, a pessoa ela teve dengue antes, ela não sabia, e ela teve uma segunda infecção, e nessa segunda infecção, que ela achou que era a primeira, ela teve uma gravidade. Então, a maioria dos casos é isso que acontece. Ela já teve, só que ela não teve sintomas. Então, que nem se a gente teve 55 casos, se a gente for contar, se for nessa conta aí, a gente não teve só 55. Né? Então, eu acho isso importante. Então, que nem a gente falou, já tivemos 2 epidemias, né, de grande proporção. Então, muitas pessoas já tiveram dengue, sim, mas não sabem que tiveram. Bom, o fato é que a gente tem que tomar cuidado. Não basta ficar esperando apenas que o poder público resolva essa questão. Não basta, depois que aconteceu a epidemia, né, ficar criticando o serviço, se antes a gente não colaborou, se a gente não atendeu às solicitações. Bom, João, acho que é só por isso. Tem alguma questão que nós deixamos aí que você considera importante?
Não, acho que era isso também que eu tinha, né, para falar. E também, que nem a gente falou, se as pessoas tiverem dúvida, né, em relação ao agente estar entrando na casa, né, porque isso é natural. Então, tá ligando lá na vigilância ou lá no controle da dengue, perguntando, a equipe está nesse bairro hoje, está fazendo o trabalho aqui, né, para a pessoa ficar mais tranquila e deixar o agente entrar, fazer o serviço, porque aí ele está orientando, está levando informação, porque às vezes a pessoa no dia a dia, ela às vezes passa por cima de um criadouro e nem percebe. A maioria das vezes a gente vê isso. Às vezes, quando acha larva na casa da pessoa, fala, nossa, mas como eu passo aqui, sabe? E eu não vi, né? Então, o agente, ele tem um olhar diferenciado já. Perfeito. Bom, quem sabe a gente consiga reduzir o número de casos esse ano, com todo mundo colaborando. Muito obrigado, Josi, pelo tempo dispensado para a TV PCI, e até uma próxima oportunidade.